A mãe, cheia de saudades, pensa no filho com carinho e envia uma mensagem calorosa, perguntando como ele está e expressando seu desejo de vê-lo em breve. Ele responde de forma carinhosa, assegurando que logo a visitará. Ambos reafirmam o amor que sentem um pelo outro, encerrando a conversa com um toque de afeto e cuidado mútuo. Um diálogo tão simples, repleto de carinho e familiaridade, pode carregar muito mais do que palavras. Por trás dessa troca aparentemente cotidiana, escondem-se camadas profundas de emoções, histórias não ditas. Qual é a memória mais feliz que você tem da sua infância? Para muitas pessoas, responder a essa pergunta é extremamente difícil. Lembranças da infância, especialmente as mais remotas, parecem um mistério. Isso frequentemente está relacionado a eventos traumáticos, a episódios de violência doméstica, ou até mesmo a pressões psicológicas, insultos e manipulações. Infelizmente, quase metade das crianças ao redor do mundo já passou por alguma forma de abuso ou negligência. Mesmo que nosso cérebro tente proteger nossa consciência, apagando memórias dolorosas, ele nunca realmente as esquece. Essas experiências, guardadas nas profundezas do inconsciente, chama-se sombras, que moldam diretamente quem somos. Ela se torna hostil quando é ignorada ou mal compreendida. Nesse momento, ela assume o controle, porque nos recusamos a fazê-lo. Você pode ser guiado pela sua sombra ao longo da vida ou ser arrastado por ela, o que acaba resultando em comportamentos neuróticos. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung, em O Homem e seus Símbolos. O comportamento de nossos pais não apenas forma a base da nossa personalidade, mas também pode influenciar profundamente nossas inseguranças, crenças limitantes e até quem escolheremos amar. Eles nos ensinam, de forma consciente ou não, padrões que seguimos por toda a vida, inclusive aqueles que nos prejudicam. Lise Bourbeau afirma: as feridas emocionais são criadas a partir de nossas experiências e percepções da infância, e tendemos a perpetuá-las na vida adulta até que as enfrentemos conscientemente. Neste vídeo, vamos explorar como os pais moldam a personalidade de seus filhos, porque é essencial se libertar de padrões tóxicos, o que fazer diante de relacionamentos parentais destrutivos e como as atitudes da sua mãe podem ter condicionado você a vivenciar amores infelizes. Mais importante, discutiremos como enfrentar esse desafio sem permitir que ele continue sabotando sua vida inteira. Infelizmente, muitas pessoas acabam emocionalmente instáveis, confusas ou até mesmo imaturas, e isso tem raízes profundas na infância. Mas como os traumas infantis realmente se formam? O desenvolvimento emocional ocorre em fases distintas. Primeira fase, a infância, até os 3 anos. Nessa fase inicial, aprendemos sobre o vínculo emocional por meio da conexão profunda com os pais ou cuidadores. É aqui que começamos a reconhecer e expressar nossas emoções básicas: alegria, medo, raiva e tristeza. É também nesse período que surgem as feridas emocionais do abandono, da rejeição e da humilhação. No livro As 5 Feridas Emocionais, Lise Bourbeau destaca: a criança vive através de seus pais. Eles são seus modelos, e suas ações, palavras e omissões deixam marcas duradouras. Segunda fase, idade pré-escolar, até os 5 anos. Esse período é marcado pelo desenvolvimento das primeiras habilidades sociais e pela capacidade de começar a controlar emoções e impulsos. É quando surge a ferida da traição e da injustiça. Terceira fase, idade escolar, até os 12 anos. A criança passa a compreender emoções mais complexas e aprende a identificar essas emoções nos outros. O desenvolvimento do intelecto emocional é impulsionado pelas interações com colegas e com o mundo ao seu redor. A cooperação e a resolução de conflitos tornam-se objetivos fundamentais nesse estágio. Quarta fase, adolescência, dos 12 aos 18 anos. Aqui começamos a construir nossa identidade e explorar a independência.
Esse é um momento crucial de transição, onde qualquer erro ou etapa negligenciada pode gerar dificuldades na adaptação social, na comunicação e nos relacionamentos futuros. O impacto duradouro dos primeiros anos. Embora o desenvolvimento humano continue ao longo da vida, é nos primeiros 10 anos que estabelecemos as bases mais importantes. A personalidade e a inteligência, ainda que possam ser transformadas, começam a ser moldadas por essas experiências iniciais. O papel dos pais nessa jornada é inestimável. Durante a infância, a mente em formação de uma criança não consegue compreender completamente o que vive. Tensão acumulada muitas vezes resulta em lágrimas ou crises de raiva, que servem como uma forma de alívio emocional. É nesse momento que os pais precisam atuar como guias, conversando com a criança, explicando o mundo e modelando comportamentos. Quando feito da maneira correta, esse suporte conduz a uma adolescência tranquila e a um adulto emocionalmente saudável. Mas, na realidade, nem todos acertam. Se seus pais, ao invés de dialogarem e explicarem suas emoções, reagiam com punições ou gritos sempre que você chorava ou expressava frustração, é provável que você, como adulto, tenha dificuldade em lidar com suas emoções. Isso pode significar reprimir sentimentos ou não conseguir explicar o que está sentindo. Por outro lado, crianças que aprendem que podem manipular situações através de lágrimas, quando os pais cedem facilmente e perdoam com frequência, podem crescer usando emoções como ferramentas de controle. Talvez você já tenha encontrado, ou até seja uma dessas pessoas. Alguém que evita conversas difíceis, resolve conflitos com silêncio ou usa insultos como forma de defesa. Esses padrões geralmente têm origem em pais que ensinaram, direta ou indiretamente, que emoções intensas são erradas, ou que não há espaço para opiniões próprias em meio a conflitos. Da mesma forma, uma pessoa que chora para resolver desentendimentos pode ter aprendido isso na infância, quando era consolada e acolhida após um choro. É nessa fase que formamos nossa relação com as emoções, explorando-as e aprendendo a expressá-las. Esse processo molda como lidaremos com dificuldades, conflitos e laços sociais ao longo da vida. Durante esses primeiros anos, também desenvolvemos nossa percepção sobre o mundo, nosso senso de confiança, segurança emocional e até mesmo o estilo de apego que carregaremos para a vida adulta. Segundo Jung, o que fazemos com as crianças, elas farão com a sociedade. Carl Jung, em Obras Reunidas. Isso pode incluir aspectos tão fundamentais quanto a maneira como experimentamos e vivemos nossa sexualidade no futuro. Os pais, especialmente as mães, desempenham um papel central nessa jornada. Eles são os responsáveis por criar um ambiente de segurança e estabilidade. No entanto, se esses pais sofrem com transtornos de ansiedade, mantêm uma postura excessivamente distante ou ignoram as emoções da criança, é provável que isso contribua para problemas emocionais e comportamentais ao longo do desenvolvimento. A forma como os adultos cuidam das necessidades de uma criança e interagem com ela desempenha um papel essencial na construção de sua autoimagem, que pode ser positiva ou negativa. Essa interação também define como a criança percebe o mundo, se ele é confiável ou não. Quando essa base de confiança não é estabelecida, a pessoa tende a enfrentar uma vida cheia de estresse e dificuldade em confiar, especialmente em relacionamentos futuros. Os pais são nossos primeiros professores. Com eles, aprendemos habilidades linguísticas e sociais, e o impacto de cada um varia ligeiramente dependendo do gênero. Para os meninos, a mãe é a primeira mulher com quem eles constroem um relacionamento próximo. Essa relação molda a compreensão que terão sobre o comportamento feminino e define as expectativas em relação a futuras parceiras românticas. Já o pai serve como modelo de comportamento masculino, influenciando a percepção de masculinidade, habilidades sociais e a autoconfiança do filho. Para as meninas, o processo ocorre de forma semelhante, mas invertido. As mães as ajudam a desenvolver habilidades sociais,
enquanto o pai se torna a figura masculina de referência, moldando suas expectativas sobre os homens em suas vidas futuras. Entre os 3 e 5 anos, ocorre a chamada fase edípica. Nesse período, as crianças tendem a desenvolver um vínculo romântico com o genitor do sexo oposto, competindo pela atenção e pelo amor dele. O genitor do mesmo sexo pode ser visto como um rival nessa disputa. No entanto, essa é uma etapa natural e geralmente transitória, em que a criança aprende a redirecionar sua energia para interações sociais e românticas com colegas. É fundamental que, durante essa fase, os pais ajudem a esclarecer os papéis e limites, reforçando que eles são figuras parentais e não objetos de desejo romântico. Quando bem conduzida, essa etapa fortalece o desenvolvimento emocional saudável. Porém, a forma como nossos pais interagem entre si, com o mundo e conosco, influencia profundamente nossos comportamentos. Quem amaremos? Qual será o nosso temperamento? Que tipo de relacionamentos construiremos? Todas essas respostas são moldadas, em grande parte, pelas experiências que vivemos em nossa infância. Quando mantemos uma relação saudável com nossos pais, isso cria um senso de confiança e apego seguro. Contudo, quando um dos pais é emocionalmente instável ou falha em oferecer amor e apoio, a criança pode desenvolver estilos de apego evitativo ou ansioso. Mesmo que a ausência de um pai ou mãe seja parcialmente compensada, os efeitos nunca são totalmente neutralizados. Por exemplo, meninas que cresceram sem a presença do pai podem ter dificuldades em lidar com relacionamentos masculinos, desenvolver sentimentos de raiva ou até mesmo evitar relacionamentos românticos. Isso é particularmente comum em situações em que o pai abandonou a família ou desempenhou o papel de uma figura autoritária e tirânica. Da mesma forma, um menino criado exclusivamente pela mãe pode crescer excessivamente dependente, sentindo-se culpado pelos desafios enfrentados por ela ou estabelecendo relações de dependência emocional no futuro. Ele também pode carecer de certas qualidades que normalmente seriam modeladas por uma figura paterna. É importante lembrar que, embora os pais moldem profundamente quem nos tornamos, as crianças têm o direito de ser crianças. Elas também têm o direito de tomar suas próprias decisões, especialmente quando se trata de escolher uma profissão ou traçar seu futuro. Apesar de muitos pais desejarem que seus filhos sigam carreiras promissoras, valorizadas e bem remuneradas, o excesso de controle pode ser prejudicial. Por exemplo, áreas como medicina ou direito são frequentemente vistas como caminhos de sucesso garantido, devido ao prestígio e estabilidade financeira associados. Mas impor essas escolhas às crianças pode roubar delas a liberdade de decidir com base em seus próprios interesses e paixões. Além disso, a criação de um ambiente equilibrado requer evitar extremos, desde pais emocionalmente ausentes ou dependentes de álcool, até pais perfeccionistas que controlam rigidamente os filhos e os culpam por qualquer falha. Essas dinâmicas familiares podem criar bloqueios emocionais que perduram na vida adulta. Pais que competem com seus filhos, muitas vezes por medo inconsciente de serem superados, tendem a desvalorizar suas conquistas. Por outro lado, há aqueles que quase desaparecem. Pais emocionalmente ausentes, indiferentes ou que, em casos extremos, simplesmente deixam a vida da criança. Situações de abuso físico ou emocional criam feridas profundas. Uma criança que é maltratada ou humilhada pode internalizar a crença de que merece esse tipo de tratamento. Pode começar a se sentir como uma decepção para seus pais, aprender que o amor está associado à violência, ou até considerar que comportamentos abusivos são normais. Essas crenças negativas afetam profundamente a autoestima e perpetuam ciclos de sofrimento. Crianças superprotegidas, por outro lado, podem crescer acreditando que são incapazes de lidar com a vida sozinhas. Esse tipo de criação cria indivíduos inseguros e dependentes, com dificuldade para tomar decisões e assumir responsabilidades. O sentimento de inutilidade pode ser ainda mais intenso quando um dos pais não participa da criação, o que também pode levar a quadros de depressão clínica e o desenvolvimento de problemas como o síndrome do impostor.
O caso mais devastador de todos é o abuso sexual. Experiências traumáticas desse tipo não só destroem a saúde mental, mas também aumentam o risco de transtornos psicológicos graves, como estresse pós-traumático e esquizofrenia. Além disso, o impacto na sexualidade é profundo. Pode gerar medo de intimidade, incapacidade de sentir excitação ou até a aceitação de relacionamentos abusivos como algo normal. Pais tóxicos, intencionalmente ou não, podem acabar criando filhos emocionalmente dependentes deles. Muitas vezes, acreditam que estão agindo para o bem, mas perpetuam padrões destrutivos. Essas crianças, ao crescerem, enfrentam enormes dificuldades para construir relações baseadas em amor, confiança e reciprocidade. Quando pais negligenciam ou desvalorizam seus filhos, estes tendem a buscar aprovação constante, reagindo de forma extremamente sensível a críticas. Em alguns casos, isso pode até gerar ressentimento ou ódio por outras pessoas que possuem aquilo que lhes foi negado na infância: amor, cuidado e apoio emocional. É complexo discutir o impacto de cada tipo de criação na psique de uma criança, pois cada caso é único. No entanto, há padrões que frequentemente se repetem. Pais que reproduzem comportamentos tóxicos de sua própria infância ou que simplesmente abandonam a família, criam um terreno fértil para a insegurança e o medo. O cérebro da criança se acostuma com o desconforto, e a ansiedade se torna um estado natural, moldando profundamente sua personalidade. Sem tratar essas questões, o impacto se manifesta na dificuldade de autorrealização, no controle das emoções e até mesmo nas ações cotidianas. A pessoa deixa de viver plenamente, passando apenas a existir. Quaisquer erros na criação tendem a gerar consequências de longo prazo, e cabe a nós, como adultos, lidar com esses efeitos. Você já se pegou refletindo sobre os desafios da sua relação com sua mãe? Talvez, por anos, vocês tenham discutido sobre quase tudo: suas escolhas na escola, decisões de carreira ou até lembranças dolorosas do passado. A tensão pode ter ficado ainda mais intensa quando, na adolescência, você começou a enxergar o que antes estava oculto: a verdadeira dinâmica do seu pai. Com o tempo, ele pode ter se envolvido em comportamentos destrutivos, como trapaças, vícios ou até atitudes que colocavam em risco a estabilidade da família. Em momentos de crise, pode ter machucado emocionalmente ou fisicamente tanto você quanto sua mãe. A separação, quando finalmente aconteceu, pode ter parecido um alívio e, ao mesmo tempo, um abismo. Você ficou ao lado dela, mas com o coração confuso, sem entender por que sua família havia se fragmentado dessa forma. Para você, o impacto foi tão profundo quanto para ela. Mesmo tentando seguir em frente, sua mãe pode ter carregado as marcas desse sofrimento e, sem querer, descontado em você as frustrações que sentia. Olhando para trás, talvez você consiga reconhecer que, apesar das falhas, ela estava lutando para fazer o melhor com os recursos que tinha. Mas isso não significa que tenha sido fácil para você. Talvez tenha sido só aos 20 anos, quando você decidiu se afastar fisicamente, que as coisas começaram a mudar. Essa distância pode ter permitido que, finalmente, vocês se olhassem como adultos, deixando de lado as correntes do passado e abrindo espaço para conversas que antes pareciam impossíveis. Você compartilha essa experiência porque sabe que, em algum nível, os erros e desafios fazem parte da vida de todos nós. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais difíceis que você já enfrentou, algo que deixou marcas profundas. Mas com o tempo, ele se tornou uma ponte para algo maior: a paz. Hoje, você e sua mãe podem ser como melhores amigas. Vocês conversam sobre tudo, compartilham momentos especiais e encontram tempo para estar juntos sempre que possível. Pode ter sido há 2 anos que você tomou a decisão de iniciar uma conversa que mudaria tudo. Foi um ato de coragem. Você pediu perdão, reconheceu os erros de ambos os lados e juntos decidiram que nunca mais se deixariam aprisionar pelas dores do passado. Escolheram olhar para tudo isso como uma lição, aceitando-se como são, 2 pessoas únicas, aprendendo a viver em harmonia. Desde então,
A relação de vocês pode estar baseada em algo essencial: respeito e amor mútuos. Não foi sobre tentar mudá-la ou buscar perfeição, mas sobre um desejo genuíno de que ambos se aceitassem pelo que realmente são. E graças a esse diálogo honesto e transformador, vocês conseguiram redefinir os laços entre vocês, criando uma conexão mais profunda e verdadeira. Pessoas que não conseguem romper emocionalmente com seus pais muitas vezes agem como crianças, mesmo na vida adulta. Elas se mostram inseguras, vulneráveis e têm dificuldade em tomar decisões sozinhas, confiando excessivamente nos outros. Talvez, por muitos anos, você tenha sentido algo parecido. Mesmo estando em relacionamentos, havia uma sensação de vazio que nunca parecia se preencher. Era como se algo mais profundo sempre estivesse faltando, deixando você em uma constante busca por algo que parecia inalcançável. Você podia sentir-se incompleto tanto na solidão quanto na companhia de outra pessoa. Talvez houvesse uma ânsia por atenção e afeto, especialmente feminino, e embora o carinho recebido fosse reconfortante por um momento, ele nunca parecia suficiente. Faltava algo essencial, algo que parecia vir de muito antes. O amor materno que talvez você nunca tenha sentido plenamente ou na intensidade que precisava. Mas em algum momento, pode ter ocorrido uma reconciliação com sua mãe. Talvez tenha sido um diálogo profundo ou um processo gradual de entendimento, mas quando aconteceu, foi como se um peso enorme tivesse sido retirado dos seus ombros. Sua alma, de certa forma, parecia finalmente livre. A partir desse instante, você pode ter começado a perceber algo transformador. Era possível criar conexões mais autênticas e significativas, não apenas com outras pessoas, mas também consigo mesmo. Esse resgate emocional não só trouxe mais clareza e paz, mas também abriu espaço para um amor mais verdadeiro e completo, que começa dentro de você. Mas como podemos corrigir as feridas que já foram causadas? Entender é o primeiro passo. As crenças e padrões que carregamos não são permanentes. Podemos transformá-los ao analisar nossos comportamentos e reações, identificando os padrões antigos que ainda nos influenciam. Para nos libertarmos, é necessário deixar de lado o ressentimento e as mágoas em relação aos nossos pais. Comece aceitando que não é possível mudar o passado nem as ações dos seus pais. Esse é um erro comum e muitas vezes doloroso. Lembre-se de que seus pais também estão vivendo essa vida pela primeira vez, assim como você. Eles, como qualquer pessoa, carregam suas próprias dores e inseguranças. Muitos dos comportamentos prejudiciais que experimentamos são reflexos do que eles próprios viveram. Isso não justifica as ações, mas ajuda a compreender suas origens. É nossa responsabilidade interromper o ciclo de dor e violência. Aprender com essas lições difíceis é o caminho para garantir que essas feridas não sejam transmitidas às gerações futuras. O sofrimento nos ensina a ver a nós mesmos, mas é a aceitação que nos liberta. Lise Bourbeau, em As 5 Feridas Emocionais. Os pais são como deuses para seus filhos. Assim como eles podem nos ferir, podemos feri-los inadvertidamente. Uma criança magoada geralmente se torna um adulto que precisa de aprovação para sentir seu valor. Lise Bourbeau, em As 5 Feridas Emocionais. Por isso, é essencial curar essas feridas, oferecendo e recebendo amor. Se os pais estiverem dispostos a mudar, esse processo pode ser conduzido pelo exemplo ou por um diálogo aberto e maduro. Porém, a verdadeira transformação começa dentro de nós mesmos. Precisamos perdoar o que nos faltou e aprender a nos nutrir emocionalmente. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolhi me tornar. Carl Jung, em Memórias, Sonhos, Reflexões. O amor é a força que nos guia, e para prosperar, devemos aprender a oferecê-lo a nós mesmos por meio do autocuidado e do alto valor. Pense no que você desejava receber dos seus pais e procure dar isso a si mesmo. Nem tudo é culpa dos pais. Traumas podem surgir por diversas razões. No entanto, a cura está no perdão, tanto para eles quanto para você. Aprenda a se comunicar, a ouvir
e a construir diálogos significativos. Não transforme seus pais em inimigos. Concentre-se no presente e deixe o passado onde ele pertence. Perdoe os erros, ajuste sua perspectiva sobre eles e entenda que nunca é tarde demais para reparar o que foi quebrado. O que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Carl Jung.